Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa bolsa bem espaçosa. Ela tem uma alça especial, aqui uma alça, uma forma diferente de fazer, como você nunca viu. Olha o ponto dela como fica lindo. Esse é o resultado. Nós fizemos ela a partir da aula da base redonda. Então, se você fez essa aula, você já pode seguir fazendo a bolsa comigo. Se não fez, volta uns vídeos atrás para você fazer essa base e depois fazer essa bolsa linda aqui comigo. Também coloquei um tassel nela. Espero que vocês gostem. Boa aula! Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Kátia Ferraz e hoje nós vamos utilizar para esta aula a nossa base redonda que fizemos em algumas aulas anteriores aí que eu ensinei. Se você não fez ainda, então você precisa fazer esta base. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ir lá fazer e voltar e fazer comigo essa bolsa incrível que você viu aí no início do vídeo. Então, além da nossa base redonda, vamos utilizar o mesmo fio de malha, uma tesoura e a minha agulha número 7, ou melhor, essa daqui é uma número 8 de madeira, que ela corresponde a número 7, tá bom? Boa aula! E para a nossa primeira carreira, então, nós vamos trabalhar aqui pontos baixos. Então, você já tem a sua base pronta, você vai pegar a laçadinha apenas de cima do ponto e a laçadinha lá de trás do ponto e vai subir aqui o seu primeiro ponto baixo. Feito isso, é só seguir fazendo da mesma forma. Então, o que eu tô trabalhando? O início da subida da nossa bolsa, pegando a laçadinha de cima do ponto e a laçadinha atrás do ponto, já conduzindo aqui os meus fiozinhos, escondendo, tá? Vai ficando assim, não esquece de alongar bem o seu ponto. Eu quero esconder todos os fiozinhos aqui, para você ver como que eu tô trabalhando essa pegada e a subida do meu fio. Então, olha lá, pegando a laçadinha de cima apenas e a de trás, tá bom? Assim, ó. Então, seu pontinho tá aqui, fica com essa laçadinha aqui, com esse detalhe. E eu gosto de pegar essa laçadinha de trás também, para não fazer buracos na nossa bolsa. Então, é só seguir fazendo pontos baixos. E esse ponto é bem lindo, você vai ver que a partir da segunda carreira ele vai mudar. Mas para iniciar essa base, nós iniciamos aqui com pontos baixos. Não esquece de fazer o seu ponto e alongar bem o seu fio lá na altura da agulha, para ele ficar bonito assim, tá bom? Faz até o final. Quando chegar aqui no final, no último ponto, eu volto com vocês para a subida da segunda carreira. Até já! Cheguei aqui no final da minha carreira e aí nós vamos fazer aquele fechamento que você já conhece dos meus vídeos. Deixa um pouquinho apertadinho assim, ó, não deixa tão largo o seu ponto. Segura ele aí. E aí nós vamos trabalhar aqui no meio do ponto centrado, porém não serão pontos baixos centrados. Tem uma diferença aqui nesse desenho. Vamos trazer o ponto para cá. Vamos pegar o fio para não ficar solto. E ainda você não vai fechar. Você vai aqui no segundo ponto, também centrado, traz o fio para frente, ergue a sua laçada, fecha esse que você trouxe, fecha nesse, tá? Não se preocupe com esse daqui, porque ele é o ponto lá
do nosso fechamento, nos próximos vai ficar diferente. Então, só o primeiro ponto de cada carreira que vai estar aparecendo essa laçadinha aqui, tá bom? Fecha aqui e faz uma correntinha. Agora, no próximo, você vai entender melhor. Nós vamos iniciar o ponto trabalhando, pegando 2 pontos ao mesmo tempo. Então, você vem nesse que você trabalhou já nele, você vem nele, traz a laçada e não fecha. Vai no próximo, puxa a laçada, e aí essa laçada que você puxou, você fecha nessa. E depois você fecha essa daqui. Eu vou fazer mais um pouquinho com vocês e você vai entender melhor, tá bom? Olha, trabalhou esse, é a partir desse que você vai pegar e vai iniciar o seu ponto. Traz a laçada, você viu que mesmo assim eu ergo ela bem alta. Vai na próxima, traz a laçada. Não fecha aqui, você vai fechar essa laçada nessa, assim. Desculpa, largou aqui, escapou da minha agulha. Fecha essa nessa. E aí depois você fecha essas duas. E vai ter esse efeito lindo aqui. Eu vou fazer mais um pouquinho sem falar. Você observa e faz a repetição aí. Se você estiver embolando o ponto ou não conseguindo, vai desmanchando até você conseguir este efeito. Você vai ver na segunda carreira o efeito lindo que vai ficar esse ponto. E essa bolsa vai subir um pouquinho assim. Depois eu vou... desculpa. É aqui sempre onde nós terminamos o trabalho. Iniciamos novamente a partir do mesmo ponto. Fecha. E depois o outro. Volta aqui onde você acabou de sair de novo. Fecha primeiro aqui e depois aqui. Vou fazer mais uma vez. Pega esse primeiro, depois o outro. Fecha esse nesse. E aí você fecha os dois aqui em cima. E vai ficando assim o seu ponto. Segue fazendo desta forma. Não esquece que você tem que pegar o ponto que você trabalhou primeiro aqui. Sempre centrado, tá bom? Depois o próximo, fecha um no outro e fecha os dois aqui. Vai ficando assim, faz assim por toda a carreira. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês para a subida da próxima carreira, tá bom? Até já! Então, vamos lá, terminei aqui minha segunda carreira. Na verdade, quando você chegar aqui, então vai parecer que terminou a carreira. Porém, ainda temos um ponto a fazer. Então, olha só, você trabalhou o ponto, não falta mais nenhum. Porém, para esse desenho continuar, nós vamos fazer mais um ponto aqui. Então, você vem aqui no ponto já trabalhado. E no ponto inicial, que é esse, para fechar aqui o nosso desenho. E aí, você fecha aqui. Viu? Olha que fechou o desenho igual. Agora, nós podemos seguir fazendo a próxima carreira. E aí, eu vou vir aqui, localizar meu ponto baixo do primeiro ponto. Trazer... Opa! O primeiro é sempre mais difícil e ainda estou trabalhando com uma agulha de madeira.
Pega o meu ponto solto, cuidado para não perder ele aí, senão seu trabalho vai desmanchar, tá bom? E agora continuamos. Vou no próximo, olha só. Trago o meu fio, a mesma coisa. Vou fechar com esse aqui. E depois vou fechar esses aqui. Ok? Então, novamente, continuando, trabalhei esse aqui, vou pegar nele mesmo e no próximo. Tendo as 3 laçadas, fecho essa e depois fecho essas. E aí você vai seguindo fazendo a mesma trama, tá vendo? Vou fazer mais um ponto aqui com vocês. E aí vou pedir para vocês irem fazendo aí a carreira. E quando chegar lá no final da carreira, eu volto novamente com vocês. Vai fazendo essa sequência até aqui. Quando chegar aqui, eu volto novamente com vocês, tá bom? Até já! Vamos lá. Então, cheguei no final de mais uma carreira e só para reforçar, não esqueçam que, então, aparentemente eu já terminei, porém eu preciso fazer mais um ponto para fechar um desenho, porque o ponto ele liga um ponto ao outro, certo? Formando esse desenho, então nós queremos nosso trabalho perfeito. Aqui fechamos e vamos seguir fazendo para a próxima carreira. Da mesma forma, do mesmo jeito, não esquecendo que aqui é difícil de pegar o meu ponto baixo no primeiro ponto, mas ele está ali, tá bom? Pessoal, o trabalho é feito todo nesse ponto. Então, olha, eu trouxe minha laçadinha pra frente, pego minha laçadinha solta e já vou pro próximo para trazer minha outra laçada. Vou fechando nesse aqui. Então, o primeiro ponto tem um pouquinho de diferença, mas ele fica igual, tá bom? E aqui feito o meu primeiro ponto, e o que eu queria mostrar pra vocês é como vai ficando o desenho. Olha, bem bonito, né? E aí, o que vai acontecer aqui? Nós vamos trabalhar por 12 carreiras iguais, tá bom? Então, vamos subir aqui 12 carreiras idênticas, não esquecendo desse detalhe do final que eu acabei de mostrar pra vocês. Não esquecendo de trabalhar o primeiro ponto desta forma. Qualquer coisa, você volta ao vídeo e reveja, tá bom? Se você esquecer o ponto, volta o vídeo, reveja. E quando estiver lá no alto, com as 12 carreiras prontas, eu volto com vocês. Faz daí que eu faço daqui. E aí nós vamos fazer uma técnica bem especial para uma alça linda para esta bolsa. Então não perca, fica comigo até o final para você aprender uma nova técnica de alça, tá? Feita toda em crochê também. Então faz bem bonito, eu faço daqui e a gente já se encontra. Até já! Olha lá, cheguei no final da minha 12ª carreira. E a nossa bolsa também pode ser um cesto, né? Se você chegou até aqui comigo, você vai perceber isso, como esse ponto fica estruturado. E aqui nós vamos fazer um acabamento agora. Então aqui terminei o meu último ponto, ok? Você vai vir aqui agora e vai pegar nessa posição do ponto normal. Vai passar a sua agulha dentro da sua laçadinha solta e trazer o seu fio para frente e vamos trabalhar pontos baixíssimos para dar o acabamento aqui da nossa bordinha. Deixa eu posicionar melhor para você. Como a minha agulha é de madeira, ela escorrega bastante, mas eu já peguei bem o jeitinho dela. Então nós vamos fazer esse acabamento, faz toda a diferença, tá bom? Pontos baixíssimos por toda a extensão da carreira. Quando chegar lá no final, então eu volto com vocês. E aí finalizamos o corpo da nossa bolsa e vamos iniciar a nossa alça, tá bom? Faz assim, não aperta o ponto, tá bom? Para não fechar aqui a boca da sua bolsa, faz normal.
Vai ficando assim, olha a diferença. Aqui não tem o acabamento e aqui tem. Até já! Chegamos aqui no final do nosso acabamento. Vou cortar o meu fio. Pode cortar aí o seu. Pode puxar o seu fio desta forma. E com uma agulha menor, eu vou fazer o acabamento invisível aqui. Vindo desta forma no meu primeiro ponto, trazendo o meu fio por aqui. Ajusta o tamanho do ponto. Depois vem por dentro e você tem que sair aqui na laçadinha de dentro desse último ponto baixíssimo e leva sua laçada lá para trás, lá para dentro. Sua laçada não, o seu fio. Ajusta e aí você vai ter o acabamento invisível. Depois lá dentro, então, você vai arrematar o seu fio. Lembra que eu gosto de fazer um nozinho de segurança para não desmanchar. Vamos esconder ele aqui, mais para baixo um pouquinho. E aí aqui você pega um fiozinho interno, faz um nozinho de segurança. Desse jeito. Nozinho de segurança passando por dentro da laçadinha, tá bom? Depois de apertar bem, você vai conduzir o seu fio. Aí por uns 3 pontos já está ótimo. Conduz assim, puxa, corta o excesso ou conduz o total. E tá pronto o nosso corpo da nossa bolsa. Eu vou preparar aqui para fazer a alça e já volto com vocês. Olha só como que ficou. Os pontos bem feitos, muito bonito. Então vamos lá. Eu fiz aqui minhas marcações e agora eu vou falar para vocês os números. No total nós temos 40 pontos na nossa borda, tá bom? Da nossa bolsa. Aí você vai pegar e vai fazer uma marcação. Eu usei o marcador e fio, porque você pode usar tanto um como o outro, o que você tiver, tá? Então você vai marcar aí qualquer ponto, tá? Nós vamos fazer 8 marcações. 4 de um lado e 4 do outro, olha lá. Daqui, da primeira marcação que você fez, pula o intervalo de 10 pontos. 10 pontos, pulou 10 pontos, faz a próxima marcação. Ok? Depois dessa segunda marcação, pula 3 pontos e faz mais uma marcação. Depois dessa terceira marcação, você pula 4 pontos e faz a quarta marcação. Depois da quarta marcação, pula 3 pontos e faz a quinta marcação. Depois da quinta marcação, pula novamente 10 pontos e vamos fazer do outro lado igual. Depois dessa sexta marcação, pula 3 pontos, faz a sétima marcação. Depois da sétima, você pula 4 pontos e você já vai ter a oitava marcação. Oitava e última, porque nós iniciamos com essa, lembra? Por isso que eu deixei diferente aqui o meu marcador para vocês se situarem, tá? Então, dali para cá tem uma quantidade de intervalos, dali para lá também e assim por diante. Então, deixa essas marcações reservadinhas aí com a sua bolsa de lado. Pega a sua agulha e linha e você vai trabalhar 90 correntinhas. Porém, o que eu pretendo aqui é 1,20 m de correntinhas. Eu já fiz para eu contar para vocês a quantidade de pontos, porém cada agulha e cada fio vai fazer uma quantidade. Então, o importante é você ir medindo e vai ver que você vai ter aí 1,20 m de correntinhas para fazer a nossa bolsa. Feito isso, feito as suas correntinhas, puxa aqui a sua laçadinha para não desmanchar e deixa essa pontinha reservado aí e pega lá o início, que é a ponta da sua correntinha.
do início da sua alça. Nós já vamos colocar na nossa bolsa, porque nós vamos trabalhar os pontos da alça já aplicados à nossa bolsa. Olha que diferente, gente. Depois vocês vão entender o porquê que eu fiz desta forma, tá? Então aqui pega uma lateral, aí o seu primeiro ponto aqui, você vai trazer, pega a sua agulha aí, menor. Aqui no seu primeiro ponto marcado, na sua primeira marcação, você já vai trazer as suas correntinhas para cá. Puxa, você vai passar por dentro do ponto as correntinhas. Olha, passei por dentro, tá bom? Aqui na minha segunda marcação, pode tirar se quiser, tá? É que eu vou deixando assim pra gente se situar melhor. Traz de dentro de dentro da bolsa para fora da bolsa a sua correntinha. Passei, ó, já saiu ali a marcação, mas não tem problema, porque nós já passamos para este lado. Agora aqui desta marcação, de dentro para fora. Puxa sua correntinha lá para dentro da sua bolsa. Pode puxar. Já saiu a marcação também. Vai ficando assim. Vai puxando, tá bom? Aqui dessa marcação, vamos trazer de dentro para fora. Pode puxar. Vou tirar o meu marcador. Aqui, já deixa uma folga. Puxa bastante. Pode puxar bastante, mais ou menos metade da quantidade das correntinhas que você fez. Aproximadamente metade. Puxou. Você vai deixar uma folga aqui, que já vai ser a nossa alça, mas independente se ficar apertado ou não, não tem problema. Nós ainda vamos trabalhar essa alça e depois nós vamos ajustar o tamanho certo de cada lado. Aqui vem de dentro para fora e puxa. Vamos puxar lá para dentro, tá bom? Como eu disse, deixa aí larguinho se você quiser. E agora, de fora para dentro, vamos puxar ela de dentro para fora. É que fica tão subjetivo falar assim, né? Tem o lado de dentro e o lado de fora. Agora daqui de fora para dentro. Pode tirar a marcação. Deixa eu só ajustar aqui o lado. E aqui, olha, a minha última marcação. Vou trazer o fio lá de dentro para fora da minha bolsa. Vou tirar a marcação. E ela vai ficar assim, ó. Se eu apertar, deixa eu apertar para você ver o efeito, tá bom? Se eu apertar a minha puxada aqui, ela vai fazer esse desenho, olha. Então, olha, o meu fio passou aqui por dentro e o outro aqui. E agora nós precisamos unir uma ponta com a outra para fechar a alça e trabalhar ela. Então, eu vou ter folga deste lado e vou ter folga deste lado. Agora, o importante é você deixar ela do lado certo. Então, eu vou verificar, porque eu vou começar a trabalhar esta ponta que eu vou unir com esta, para trabalhar em círculos. E conforme nós formos trabalhando, quando chegar aqui, então eu vou vir puxando, sempre puxando a minha alça para trabalhar, tá bom? Aí, quando você ver o ponto, você vai entender o porquê que eu tive que passar a minha alça antes. Aí eu vou conferir aqui o lado, para ela não ficar torta, né? Então,
vai conferir aí também a correntinha, estando sempre virada para você, tá bom? Espero que você tenha entendido, que não fique confuso. Eu vou ajustar toda ela aqui, ó, virada para mim. A alcinha virada de frente, tá vendo? Em todo o contexto dela, para que o trabalho não fique torto. Fica linda essa alça, vale muito a pena fazer deste jeito. É uma técnica diferente, então a gente vai trabalhar dos pontos. Quando ela já estiver pronta, nem precisa aplicar, ela já está na nossa bolsa. Tô quase terminando de posicionar o fio todo virado para mim. Então, cheguei aqui. Olha. E de que forma eu vou trabalhar agora? Viramos o ponto todo certo. Pega a sua agulha. Eu vou virar a bolsa aqui ao contrário, tá bom? Para mostrar no vídeo para vocês. Então, você vai ficar com uma ponta assim, que é onde você vai trabalhar. E a outra assim, tá? Aqui é o início da correntinha. E o que nós vamos fazer? Eu vou esticar um pouco a minha laçada e vou trazer o meu ponto por dentro deste daqui, ó. Deixa eu só fazer um intervalinho e eu já volto com vocês, tá bom? Voltei. Ai, gente, desculpa, eu precisei tomar uma água. Tava com a garganta seca. Então, o meu ponto eu trouxe aqui pra trás. Deixa eu repetir aqui pra vocês. Aqui tá o primeiro ponto da correntinha. E aqui está a minha laçada. Então, eu levei lá pra trás a minha laçada. Feito isso, ajusta na sua agulha a sua laçada. Desta forma. E aqui nós vamos trabalhar pontos baixíssimos. Então, veja que eu tenho aqui meu último ponto. O ponto que sai da laçada já saiu. Já saiu do meu ponto, a gente puxa novamente. Foi porque eu apertei ele. Então, aqui eu vou formar outro ponto, ó. Pra ficar um desenho certinho, tá bom? Então, vou vir aqui mesmo, na minha laçadinha. Nesse primeiro aqui, vou passar a agulha lá dentro da laçadinha e vou trazer o meu fio de trabalho, puxando assim e fazendo o meu primeiro ponto baixíssimo. Olha, nós vamos trabalhar ponto baixíssimo, pegando a alcinha de cima da correntinha. Pegando a alcinha, somente a alcinha de cima da correntinha. E vou trabalhar assim por toda a extensão. Então, vou trabalhar meus pontos baixíssimos aqui. Vou marcar aqui só para eu saber onde eu iniciei, né? Então, aqui é o começo, porque vai ser um trabalho circular, contínuo, não tem subida de carreira, vai ser contínuo, né? Quando eu chegar ali, perto da bolsa, porque você lembra que nós passamos as correntinhas por dentro da bolsa, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para mostrar como que eu vou trabalhando essas correntinhas passadas já por dentro da minha bolsa. Faz daí que eu faço daqui, eu já volto com vocês. Pontos baixíssimos, tá bom? Até já!
Então eu cheguei aqui perto, ó. E aí quando chegar próximo da bolsa, você vai precisar ir puxando as correntinhas, tá? Porque nós vamos dar 4 voltas. Então vai puxando e vai trabalhando. Vai chegar no momento que as suas 2 carreiras já prontas vão começar a passar por dentro da bolsa. Não tem problema, é assim mesmo. Você já fez a união, então nós estamos trabalhando um círculo. A diferença é que ele está passando já por dentro da bolsa. E aí nós vamos puxando e posicionando. Porque se eu fosse fazer essa alça solta, eu ia ter que fazer aquele trabalho de passar por dentro e depois eu ia ter que fazer a emenda. Não, aí depois eu ia ter que fechar, porque você vai ver que nós vamos ter um detalhe diferenciado quando terminar essa alça. Eu vou fazer um fechamento dela. Então fica comigo aí para você ver direitinho como é que vai ser essa alça bem especial. Então nós vamos terminar as carreiras, são 4 carreiras, trabalhando, passando por dentro da bolsa. Essa técnica fui eu quem desenvolvi, tá bom? Para essa peça. Eu não vi nenhuma artesã, pode ser que se alguém já fez, eu não vi ainda. Então, após o término das 4 carreiras em pontos baixíssimos, nós vamos ter um fechamento dessa alça, tá? E se fizéssemos ela solta, só para concluir, além de ter que trabalhar por dentro da laçada, girando para virar o trabalho, teríamos que fazer o fechamento dessa alça e depois aplicar na nossa bolsa, tá bom? Aí aqui no caso nós já aplicamos na bolsa, estamos trabalhando dentro dela. No fim você vai ver que é prático e é gostoso e é até rápido de fazer. Nós estamos trabalhando então pontos baixíssimos, pegando a laçadinha de cima da correntinha. Às vezes eu faço aquela forma de pegar atrás, mas é para outros trabalhos, tá bom? Para esse daqui é pegando a laçadinha de cima mesmo, para dar o efeito que eu quero na minha alça. E quando ela estiver com as 4 carreiras prontas, você vai ver, aqui nós já temos 2, e ela vai ficando assim. Do outro lado, um spoiler para vocês, consegue imaginar? Faz daí que eu faço daqui, vai puxando, eu vou puxando e eu vou voltar com vocês quando eu chegar lá no meu marcador, para a 3ª carreira, tá bom? Até já! Olha, eu quis vir mostrar aqui o momento que eu tô puxando e já ficou bem apertada a minha alça que está passando pela bolsa e já chegou na minha 2ª carreira. É só passar por dentro essas 2 carreiras, tá bom? Olha só, passei e ela foi lá pra dentro. É só você ir puxando o seu trabalho, ok? Vai puxando assim. E aí nós vamos trabalhando toda a volta dela. Outra coisa que eu ia falar. Se você achar que é muito 1,20 m, eu esqueci desse detalhe quando eu falei pra vocês do tamanho e da quantidade de pontos. Não é muito, tá bom? Porque quando nós trabalhamos esse ponto aqui, ele encolhe, não vai ficar com 1,20 m a sua alça, é para ser menor. Então, quando terminarmos, você vai verificar e vai entender do que eu tô falando, tá bom? Segue daí, eu já volto com vocês. Cheguei aqui no final, olha só, o meu marcador tá ali, então nós estamos encerrando a segunda carreira e iniciando a 3ª. Aqui nesse ponto já estamos iniciando a 3ª carreira, é só seguir fazendo pontos baixíssimos, tá bom? E o total serão 4 carreiras. Então vou dar essa volta e volto com vocês para mostrar iniciando a 4ª carreira. Então eu tô trabalhando aqui a minha 3ª carreira, vocês estão conseguindo passar o fio por dentro? Trabalhado já? É só ir puxando, ó, pessoal. Eu faço assim, ó, eu faço um tanto, aí eu já venho e puxo o máximo, vou puxando, tá?
Eu tô com o meu marcador aqui, ele tá preso, ele não solta. Veja, quando eu passo por dentro, ele não solta. Se você não tiver, você amarra um fio colorido com um nó, que também não vai soltar quando você passar ele por dentro. E vai trazendo o seu trabalho para ir trabalhando ele aqui dentro. Me conta como que você tá, se você tá gostando, né? Eu acredito que quando finalizarmos você vai entender e vai gostar bastante do resultado dessa alça. Então vou continuar aqui fazendo e volto com vocês para iniciar a quarta e última carreira, tá? Então olha só, ela é tão rapidinha que eu já cheguei aqui na minha marcação, que quer dizer que eu estou iniciando minha quarta e última carreira dessa alça. Rapidinho a gente chega na marcação e aí eu vou seguir fazendo. Quando chegar aqui novamente, então quando eu chegar aqui, eu venho com vocês para fazermos a emenda. E aí você vai ver e entender que emenda é essa que eu estou falando, tá? Nós vamos mudar o formato desta alça, que está trabalhada dentro do corpo da bolsa já, sem precisar de aplicação. Apenas vamos fazer o fechamento dela. E assim que eu terminar então esta carreira, eu volto aqui com vocês. Então ela vai ficar nesta espessura aqui, olha. 1, 2, 3, 4 carreiras para finalizar. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então olha só, eu cheguei aqui na minha quarta carreira e ficou assim. Agora nós vamos fazer o fechamento da nossa alça. Significa, eu não quero ela desta forma aqui. Eu quero ela com esse ponto avesso, vamos chamar assim. Olha que lindo que fica. Parecendo ponto tricô, né? Então é bem simples. Você vai cortar o seu fio aí, agora que encerramos os pontos da alça. Eu já cortei aqui o meu, 2 metros, só para garantir, porque nós vamos fazer a emenda dele, tá bom? Então vou pegar uma agulha menor e vamos para a emenda. Deixa eu só posicionar aqui a minha bolsa, eu já volto. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Nós vamos fechar assim e ponto com ponto. Então, nós vamos trabalhar fechando, passando o nosso fio pela laçadinha de fora de ambos os lados. Então, vou passar aqui um de cada vez para você ver e depois nós vamos passar de 2 em 2 para ficar mais fácil. Então, eu passei por esse e ele já saiu desse. E agora pela laçadinha de cima desse aqui. Uma laçadinha de baixo e a outra de cima, de baixo aqui na posição de baixo, a outra de cima, mas ambas de fora, tá bom? Então, ó, agora que eu passei em uma e na outra, então pega as duas juntas, ó. Pega essa daqui, que é a laçadinha de baixo, porém de fora, e a laçadinha de cima, que é essa daqui. E aí você vai jogar o seu fio e vai trazer ele passando por dentro das duas, assim, e puxa. Como o fio é grande, 2 metros, provavelmente deve sobrar, mas também nós não queremos que falte. Então, paciência, quando estiver chegando no final, ele vai ficar mais fácil. Joga para lá e puxa fechando, é bem simples essa emenda. Pode fazer o contrário, daqui para cá, não tem problema. Faz da forma que for mais confortável para vocês. Eu tô fazendo assim porque para a câmera fica mais fácil eu mostrar desta forma. Então fui passando. Joguei para lá, peguei uma alcinha de um, outra do outro e passa pelas duas.
sempre jogando assim pra cima, ó, pra dar um efeito aqui no ponto parecido com o que nós já temos trabalhado o avesso, tá bom? Então, é só você fazer isso por toda a extensão da alça. Quando chegar aqui no nosso marcador, eu volto com vocês pra me perdoa, fugiu a palavra. Para posicionarmos a alça no lugar certo aqui da bolsa, tá bom? Já está, né, aplicado, então só vamos regular mesmo. Então faz daí que eu faço daqui e até já. Olha só, rapidinho eu cheguei aqui. Aí me conta se vocês estão fazendo, se está dando certo. Desculpa, eu bati na câmera. E tirei aqui meu marcador. Vou fazer meus últimos 2 pontos de fechamento. Depois é só arrematar. Então vou pegar e jogar o fiozinho aqui para dentro da minha alça, passando assim por um pontinho mesmo, e lá dentro você pega um pontinho, uma laçadinha, tá? E dá um arremate. O arremate é só você dar um nozinho, igual como se fosse fazer um ponto correntinha. Dá um nozinho, aperta bem e vem e traz esse fio aqui para dentro. Aproveita o inicial lá também, traz ele para dentro, passa aí por um pedacinho da sua alça e corta. E está segura a sua alça. E terminamos nossa bolsa. Eu vou ajeitar ela aqui. Será que a gente faz um tassel para ela? Acho que eu vou fazer um tassel para ela. Deixa eu ajeitar ela aqui e pegar o material para o tassel. E eu volto com vocês. Vamos lá, para o nosso tassel, você vai cortar 21 tiras de 50 centímetros, tá bom? Então, olha, eu tenho aqui minhas tiras de 50 centímetros cada uma. Você pode fazer do tamanho que você quiser, maior, menor, tá? Então, esse tassel vai medir em média aí 20 centímetros, porque ele vai vir ao meio e depois eu vou cortar as pontinhas para parar. Uma das tiras, então, eu passei aqui por dentro do meu chaveirinho. Essa argolinha simples para chaveirinho, tá vendo? Bem simples, né? E um pedaço maior, de 1,30 m aproximadamente, eu cortei aqui para finalizar o tassel. Então, eu vou centralizar essa peça aqui por baixo, bem centralizado, tá? E dar uns 2 nós. Os 2 nozinhos, deixa eu fazer assim para ver se está centralizado, para eu ajustar. Então, olha, centralizado, vou dar 2 nós. Um bem apertado, tá bom? E 2. Esse tassel é bem simples e rápido de fazer. Então, feito isso, vou arrumar ele aqui. As franjinhas para elas ficarem bem dispostas, bonitas, olha. E aí vou fechar assim, ó. E vou vir aqui com o meu 1,30 m, já vou deixar aqui um pedaço na altura pra gente não perder nada do fio. E dou um nó aqui em cima. Ajusta bonitinho, dá um nó e depois você vai dando voltas. Com essa parte maior que nós deixamos, não tem muita regra, você pode deixar aí a grossura que você quiser, essas voltinhas aqui, ó. Vai girando, girando o seu tassel. Eu não faço muito grande, nem muito pequeno, uma média, tá bom? Pode apertar bem, vai girando, girando.
Quando você julgar que tem o fio, então o fio de sobra já está ali do tamanho do meu tassel. E aí eu vim aqui por cima e vou trazer este meu fio aqui para baixo, tá? Pega sempre com uma sobra assim, ó, para ele vir com mais facilidade, tá? Aí para não desmanchar, eu venho aqui com esse fio, não perde ele aí, o que você passou para baixo, e pega um fiozinho que já tem aí, qualquer um do meio, dá 1 ou 2 nozinhos também para finalizar o nosso tassel. Depois você já tem ele pronto, tá ok? Ajusta ele bonitinho, ajeita e corta na altura que você quiser. Deixa ele bem retinho, tá? Eu vou cortar o meu aqui. É só passar a tesoura mesmo. E aí você vai medir na sua bolsa e ver se o tamanho tá satisfatório para você, ok? Eu vou cortar, vou medir aqui. Se achar necessário, eu corto mais um pouquinho. Precisa cortar melhor para ficar retinho. Eu já volto. E olha aí nosso tassel. Já coloquei minha etiqueta. Esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!